Quando marinheiros avistaram algo se afogando no meio do oceano, ninguém imaginou o que estava prestes a emergir. Mas tudo mudou no instante em que perceberam que aquela criatura não deveria estar ali. Como algo assim foi parar no meio do mar? E seria possível salvá-lo antes que fosse tarde demais? Ou eles estavam diante de algo muito maior do que conseguiam entender? O grito rasgou o silêncio do oceano antes mesmo que alguém pudesse entender o que estava acontecendo. "Tem alguma coisa na água!" A voz veio carregada de pânico, fazendo todos no convés se virarem ao mesmo tempo. O mar, que até segundos atrás era apenas uma imensidão calma e indiferente, agora parecia esconder algo vivo, algo errado. O capitão Singh ergueu os binóculos com as mãos firmes, mas o coração acelerado. No início só viu ondas. Então, de repente, aquilo emergiu. Uma massa cinza, enorme, lutando contra a água. E então veio o som. Um som grave, desesperado. Um trompete que não pertencia àquele lugar. O tempo pareceu travar. Isso é um elefante?" Alguém murmurou incrédulo, mas não havia dúvida. A criatura submergia e voltava à superfície em movimentos desordenados, como se cada respiração fosse uma batalha. Seus olhos, mesmo à distância, carregavam algo impossível de ignorar: medo. Um medo cru, instintivo, que atravessava o oceano e atingia cada pessoa ali. Singh sentiu um aperto no peito. Aquilo não fazia sentido. Um elefante não podia estar ali, não no meio do oceano, não tão longe de qualquer terra, mas ele estava, e estava morrendo. "Todos aos seus postos!" A voz do capitão rompeu o choque coletivo. "Aproximação com cautela!" Enquanto a embarcação avançava, a tensão se espalhava pelo ar. Ninguém dizia em voz alta, mas todos pensavam a mesma coisa. Como aquilo aconteceu? E então, quase inevitável, outra percepção começou a surgir. Aquilo não tinha começado ali. Enquanto o navio avançava lentamente em direção àquela visão impossível, Singh não conseguia desviar os olhos do animal, mas sua mente já não estava mais ali. Algo começava a se encaixar, como peças soltas finalmente encontrando um padrão. Aquilo não tinha começado naquele momento. Talvez já estivesse acontecendo há dias. 3 dias antes, o mar parecia exatamente como sempre, calmo, previsível, quase entediante. A embarcação Sea Eagle seguia sua rota de patrulha no Oceano Índico, cumprindo mais uma missão rotineira de monitoramento ambiental. Para a tripulação, era apenas mais um ciclo repetido de verificações, relatórios e observações. Nada fora do comum, nada que sugerisse que estavam prestes a viver algo que desafiaria qualquer lógica. Foi no final da tarde do 3º dia que as primeiras fissuras nessa normalidade começaram a surgir. A comunicação chegou através de pescadores locais, vozes carregadas de hesitação e desconforto. Eles falavam de sons estranhos vindos de uma pequena ilha isolada a cerca de 100 milhas náuticas dali. Sons que não conseguiam explicar. Alguns diziam que pareciam lamentos. Outros juravam que lembravam trovões distantes, mas ritmados, vivos. Singh, experiente, inicialmente tratou aquilo como mais um caso de exagero, histórias nascidas do isolamento e do cansaço. Ele já tinha visto isso antes. O mar tinha um jeito peculiar de brincar com a mente das pessoas. Mas os relatos continuaram chegando, e pior, começaram a coincidir. Mesmos horários, mesmas descrições, a mesma sensação inquietante se repetindo como um eco impossível de ignorar. Foi então que ele tomou a decisão de investigar, e a Sea Eagle alterou sua rota. Ao se aproximarem da ilha, já no entardecer, a atmosfera mudou de forma sutil, mas inegável. Não havia vento forte, nem sinais de tempestade. E ainda assim, o lugar parecia abandonado de forma abrupta, como se algo tivesse interrompido a vida ali de repente. As primeiras evidências surgiram na faixa de areia. Barracas desmontadas às pressas, equipamentos largados, marcas de fogueira ainda recentes, como se todos tivessem fugido sem olhar para trás. A tripulação trocou olhares silenciosos. Aquilo não era normal. Mas foi ao avançarem alguns metros além da praia que algo realmente estranho chamou a atenção. As marcas no solo eram grandes, profundas,
pesadas demais para qualquer animal comum naquela região. Sarah Chen foi a primeira a se ajoelhar para examiná-las, seus dedos tocando a areia úmida enquanto seus olhos seguiam o contorno das pegadas. Sua expressão mudou, deixando para trás a curiosidade e assumindo algo mais denso, mais desconfortável. Isso não pertence a nada daqui, ela disse quase em um sussurro. As pegadas seguiam em linha reta, vindas do interior da ilha e indo diretamente para o mar. Singh franziu a testa. Você está dizendo que algo entrou na água? Ela hesitou, e esse pequeno silêncio disse mais do que qualquer resposta. Eu não sei, respondeu por fim. Mas o tamanho e a profundidade, isso é grande demais. Ninguém disse a palavra em voz alta, mas ela passou pela mente de todos. Algo grande entrou no oceano. Naquela noite, a tripulação permaneceu em alerta. Turnos de vigia foram reforçados, e o silêncio do lugar parecia mais pesado do que deveria. Alguns homens relataram ter ouvido sons vindos da ilha, baixos, vibrantes, como se algo ecoasse através do chão. Um marinheiro jurou que sentiu o convés vibrar por um segundo, enquanto outro disse ter ouvido um som longo, quase triste, atravessando a escuridão. Mas ao amanhecer, nada. Nenhum sinal de vida, nenhum movimento, nenhuma explicação. A equipe realizou uma varredura rápida nas áreas acessíveis da ilha, mas não encontrou animais, nem vestígios adicionais além das pegadas já vistas. Sem evidências concretas de ameaça ou atividade ilegal, Singh tomou a decisão mais lógica naquele momento: retomar a rota. O caso foi arquivado como uma anomalia curiosa, mais um daqueles mistérios que o oceano guarda sem dar respostas. Mas agora, ali, diante daquele elefante lutando contra as ondas, nada parecia mais desconexo. Tudo se encaixava. Os sons, as pegadas, o abandono, o medo. Aquela criatura não surgiu do nada. Ela veio daquela ilha. Algo aconteceu ali, algo forte o suficiente para fazer um animal daquele tamanho fugir até o mar. E isso deixava uma pergunta no ar, pesada demais para ignorar. O que poderia ter assustado um elefante a esse ponto? Singh sentiu um arrepio percorrer a espinha. Porque se havia algo capaz disso, então talvez aquela história ainda não tivesse terminado. E o pior, eles estavam sem tempo para descobrir. A realidade voltou com violência quando uma onda mais forte ergueu o corpo do elefante e o deixou cair novamente, quase submergindo sua cabeça. O som que saiu dele já não era mais um trompete, era fraco, irregular, como se cada respiração fosse uma luta perdida. No convés, ninguém mais questionava o impossível. Agora, só havia uma verdade. Se não agissem imediatamente, aquele animal morreria diante deles. Distância reduzida! Preparar botes! Ordenou Singh, sua voz firme, mas carregada de urgência. A tripulação se moveu sem hesitar, cada um puxado por um misto de instinto e desespero. Não havia protocolo para aquilo. Nenhum treinamento cobria o resgate de um elefante no meio do oceano. Ainda assim, ninguém recuou. Os botes infláveis foram lançados na água, cortando as ondas em direção ao animal. Quanto mais se aproximavam, maior ele parecia. Sua pele estava enrugada pela água, pesada, escorregadia. Seus olhos estavam diferentes agora. Menos luta, mais cansaço. "Ele não vai aguentar muito!" gritou o Dr. Chen, segurando-se com força na lateral do bote, enquanto uma onda mais alta sacudia todos ao redor. "Precisamos manter a cabeça dele fora da água!" A urgência em sua voz não deixava espaço para dúvidas. As primeiras cordas foram lançadas em direção ao animal, numa tentativa desesperada de envolvê-lo e estabilizá-lo, mas falharam. O elefante se debatia, não por agressividade, mas por puro pânico, e cada movimento criava ondas que faziam os botes balançarem perigosamente. Um dos marinheiros perdeu o equilíbrio e quase foi completamente lançado ao mar, sendo puxado de volta no último segundo pelos colegas. "Assim não vai dar!" alguém gritou, a frustração e o medo misturados na mesma voz. Do convés, Singh observava tudo com os punhos cerrados, cada tentativa frustrada, apertando ainda mais o peso em seu peito. O tempo estava se esgotando,
e cada erro custava caro. E se a gente usar os botes como apoio? Criar uma base flutuante? Sugeriu Amira pelo rádio, tentando transformar desespero em estratégia. A ideia foi colocada em prática imediatamente. Os botes foram reposicionados, ajustados, tentando formar algum tipo de suporte ao redor do animal. Mas, mais uma vez, falhou. O peso do elefante era simplesmente grande demais, e a instabilidade do mar tornava qualquer estrutura improvisada inútil. As tentativas começaram a perder força. O elefante também. Seus movimentos ficaram mais lentos, menos intensos. E então, quase imperceptivelmente, ele começou a ficar quieto. Esse silêncio assustou mais do que qualquer coisa. Chen engoliu seco, sentindo o pior se aproximar. Se ele parar de reagir, acabou, disse, quase em um sussurro que ninguém queria ouvir. As ondas continuavam vindo, indiferentes, e o tempo avançava sem esperar por ninguém. E ali, entre o som da água e o esforço falhando, uma percepção pesada começou a se instalar em todos. Talvez força, coragem e esforço simplesmente não fossem suficientes dessa vez. E o mais assustador era sentir que eles estavam perdendo essa luta. O oceano parecia ter ficado mais pesado, não mais agitado, mas mais denso, como se cada onda carregasse um presságio silencioso. O elefante quase não se movia agora, seu corpo imenso flutuando de forma irregular, sustentado apenas por reflexos instintivos que desapareciam a cada segundo. No bote, ninguém dizia nada. O silêncio era suficiente, carregado de um entendimento que ninguém queria confirmar. Até que alguém, quase sem voz, sussurrou: "E se já for tarde demais?" Ninguém respondeu, porque no fundo, todos já sentiam isso. Chen mantinha os olhos fixos no animal, buscando qualquer sinal de reação, qualquer movimento mínimo, qualquer prova de que ainda havia tempo. Mas o que ela enxergava era algo mais assustador do que o desespero. Era a desistência. Singh apertou o rádio com força, como se pudesse extrair controle de uma situação que já escapava por entre seus dedos. "Relatório!" A resposta veio hesitante, quebrada. "Ele está desacelerando, capitão." Desacelerando. Uma palavra pequena demais para carregar o peso real daquilo. E então outra pergunta começou a surgir, mais profunda, mais desconfortável. E se eles conseguissem salvá-lo, mas não soubessem o que fazer depois? Para onde levar um elefante no meio do oceano? Como mantê-lo vivo até lá? Como impedir que ele entrasse em choque antes mesmo de qualquer resgate completo? O plano ainda nem existia, e o tempo, implacável, já estava acabando. Mas havia algo ainda mais perturbador crescendo no fundo da mente de todos, algo que ninguém ousava dizer em voz alta. Aquele animal não estava ali por acaso. Algo o fez fugir, algo forte o suficiente para expulsá-lo da própria terra. Singh sentiu o peso dessa ideia se instalar em seu peito, fria e inevitável. Porque se aquilo fosse verdade, então talvez o maior perigo não estivesse no mar. Mas naquele momento, o tempo não permitiria respostas. A decisão não veio como um plano, veio como um limite. Singh olhou para o elefante, quase imóvel agora, e entendeu com uma clareza brutal. Ou faziam algo extremo, ou assistiriam aquele animal morrer diante deles. Ele levou o rádio à boca. "Chega, vamos entrar na água." A água parecia mais escura agora, mais profunda, quase ameaçadora. O primeiro mergulho quebrou a superfície com um som seco, depois outro, e mais um. Eles nadaram em direção ao elefante. De perto, era ainda mais impressionante e assustador. Cada movimento do animal, mesmo fraco, deslocava toneladas de água. Um erro, um único erro, e alguém poderia não voltar. "Cuidado com as pernas!" gritou Chen, sua voz tensa cortando o som das ondas. As cordas foram lançadas. Primeira tentativa, falha. O elefante se moveu lentamente, mas foi o suficiente para quase atingir um dos mergulhadores. Segunda tentativa, mais próxima, mas ainda não suficiente. O tempo escorria. Então veio o momento mais crítico. Um dos homens mergulhou mais fundo, desaparecendo sob o corpo do animal. 1 segundo, 2, 3. Ele não voltava. "Cadê ele?" Alguém gritou, o desespero rasgando o ar. O coração de Singh disparou. Então, de repente, ele emergiu,
puxando a corda com força. Peguei! Aquilo acendeu algo em todos. Energia, esperança, urgência. Os outros mergulhadores seguiram. Cordas passaram por baixo do corpo pesado, foram ajustadas, puxadas, amarradas. Cada movimento era uma luta contra o peso, contra a água, contra o medo. Até que, finalmente, está preso. No navio, dezenas de mãos agarraram as cordas ao mesmo tempo. Puxem! O esforço foi imediato, brutal. Músculos tensionados, cordas rangendo, o corpo do elefante começou a se erguer levemente, sustentado, impedido de afundar novamente. Por um instante, pareceu funcionar. Mas então o animal parou completamente. Sem movimento, sem reação, sem som. O silêncio que se seguiu foi devastador. Chen prendeu a respiração. Não, ela sussurrou. Por um segundo cruel, todos pensaram o mesmo. Tinham conseguido, tarde demais. Então, um pequeno movimento, quase imperceptível. A ponta da tromba se ergueu, e um som fraco, mas vivo, cortou o ar. Não era força, era resistência. E naquele instante todos entenderam. Ele ainda estava lutando. E ao longo da noite, eles não soltaram as cordas. O primeiro raio de luz do amanhecer atravessou o horizonte como uma promessa silenciosa. Depois de horas lutando contra o mar, contra o cansaço e contra o medo, a tripulação do Sea Eagle ainda permanecia firme, sustentando aquele corpo gigantesco que agora dependia completamente deles. Ninguém havia dormido, ninguém ousava relaxar, porque qualquer descuido poderia ser o fim. O elefante respirava, fraco, irregular, mas vivo. Ele ainda está com a gente, murmurou o doutor. Chen, mais para si mesma do que para os outros, os olhos fixos no animal como se apenas olhar fosse suficiente para mantê-lo ali. Mas todos sabiam que não conseguiriam sustentar aquilo por muito mais tempo. Foi então que um som surgiu ao longe, baixo no início, quase imperceptível, mas crescendo pouco a pouco. Todos levantaram a cabeça quase ao mesmo tempo. Vocês estão ouvindo isso? Alguém perguntou. O som aumentou. Rotores, helicópteros. Por um segundo ninguém reagiu, como se fosse apenas mais uma esperança prestes a desaparecer. Mas então eles apareceram no horizonte. 2 pontos escuros contra o céu claro da manhã que, pouco a pouco, foram ganhando forma. Ajuda, real, ali. Um grito de alívio percorreu o navio. Alguns riram, outros fecharam os olhos por um instante, como se precisassem ter certeza de que não estavam imaginando aquilo. Conseguimos, aguentamos tempo suficiente, disse Amira, a voz embargada. Mas ainda não havia acabado, longe disso. O próximo passo seria o mais delicado e o mais perigoso. Os helicópteros se posicionaram acima da cena, levantando vento e água ao redor, enquanto a comunicação era rápida e direta, sem margem para erro. A tripulação teria que prender um sistema de suporte ao redor do corpo do elefante enquanto ele ainda estava parcialmente submerso. Vamos precisar de mergulhadores de novo, disse Singh, firme. Ninguém hesitou. Eles voltaram para a água, mais uma vez para o risco. As correias foram passadas por baixo do corpo do animal, ajustadas com cuidado extremo, cada movimento exigindo precisão absoluta. O elefante mal reagia agora, exausto, entregue, confiando sem saber em quem o segurava. Pronto! Veio o grito pelo rádio. Os cabos foram tensionados e, lentamente, o corpo começou a subir. Água escorrendo, peso sendo vencido, gravidade sendo desafiada. O elefante se ergueu no ar, suspenso entre os 2 helicópteros, como algo que não deveria existir, um instante impossível, quase irreal. No navio, ninguém respirava, até que os olhos do animal se abriram e sua tromba se moveu levemente. Vivo, ainda vivo. A operação seguiu em silêncio quase reverente. O comboio avançou em direção à costa, com o Sea Eagle logo atrás, como se não pudesse abandonar aquela história até o fim. Quando finalmente alcançaram terra firme, a descida foi lenta, cuidadosa, até que os pés do elefante tocaram a areia. Por um instante, nada aconteceu. Então o corpo tremeu. O animal deu um passo, depois outro. E então, um trompete, alto, forte, cheio de vida. O som ecoou pela praia e atravessou todos ali, quebrando qualquer resistência que ainda restava. Alguns choraram, outros apenas sorriram,
exaustos demais para reagir de outra forma. Eles não apenas salvaram um animal. Naquele momento, sabiam que aquela história não terminava ali. Nos dias que se seguiram, o silêncio voltou ao oceano, mas já não era o mesmo. Havia algo diferente no olhar de cada membro da tripulação, algo que não vinha do treinamento nem da experiência, mas daquilo que tinham vivido e sobrevivido. A história começou a se revelar aos poucos. Aquela ilha, os sons, as pegadas, tudo finalmente fazia sentido. Uma tempestade havia atingido a região dias antes, violenta o suficiente para provocar um deslizamento de terra no interior da ilha. O impacto, o barulho, o caos, tudo isso havia assustado a pequena manada de elefantes que vivia ali isolada. Em pânico, eles correram sem direção e, no meio da fuga, um deles seguiu longe demais até o mar. As correntes fizeram o resto. Arrastaram, separaram, quase levaram para sempre. Quando a notícia se espalhou, o resgate foi chamado de milagre. Pessoas ao redor do mundo assistiram, compartilharam, comentaram, mas para aqueles que estavam ali, não parecia milagre, parecia escolha. Escolher ficar, escolher tentar, escolher não desistir, mesmo quando tudo dizia que era impossível. Dias depois, antes de deixarem a região, alguns membros da tripulação tiveram a chance de ver o elefante novamente, já em segurança, junto à sua manada. Ele parecia diferente, mais calmo, presente, como se carregasse uma memória que não podia explicar, mas que nunca esqueceria. Por um instante ele parou, virou levemente a cabeça e soltou um som baixo, não de desespero nem de dor, mas algo mais suave, quase um reconhecimento. Ninguém disse nada, mas todos sentiram. E enquanto o Sea Eagle se afastava, retomando sua rota como se tudo tivesse voltado ao normal, uma certeza silenciosa ficou com eles. O oceano ainda guarda mistérios, mas às vezes, ele também devolve histórias que valem a pena ser lembradas para sempre. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.